Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Do Zero ao QA e hoje, a aula final do nosso curso de automação mobile para aplicativos nativos Android utilizando o Appium, vamos melhorar algumas coisas no nosso código para que ele fique nos padrões do mercado atual. Beleza então? Simbora! A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês não é de fato uma melhoria no projeto, e sim no caso de executar o projeto em vários ambientes diferentes, como é de costume, os testes em ambiente de testes, né, homologação, e no ambiente de produção. Então vamos imaginar aqui que nós temos o aplicativo de produção. No mesmo projeto a gente builda o aplicativo de produção. E para acessar este aplicativo, provavelmente as capabilities podem ser diferentes, porque o nome do aplicativo até é outro. Vamos criar um novo arquivo YML na nossa pasta de suporte, que no caso aqui vai se chamar capabilities_prod.yml. E lá no campo app, como aqui é apenas didático, a única coisa que vai mudar mesmo aqui no nosso exemplo é o nome do aplicativo. Mas em um projeto real, por exemplo, a pasta deste aplicativo pode ser outra. Talvez a gente tenha que buscar em um servidor. Talvez as activities sejam outras também. Então, dependendo do projeto que você estiver, você vai alterar aqui dentro deste arquivo YML do aplicativo de produção, conforme a sua necessidade. Agora, fora da pasta Feature, dentro da pasta raiz do projeto, nós vamos criar uma pasta chamada Config. E dentro desta pasta, nós vamos criar um novo arquivo YML que vamos chamar de cucumber.yml. E dentro desse arquivo, você vai copiar isto que eu estou colocando aí em tela. Isso são configurações de ambiente que colocamos dentro do arquivo YML. Para homologação, eu vou chamar de Android_QA, e vou colocar environment igual homolog. E para a produção, a mesma coisa, só que Android_prod, environment igual a prod. E utilizando estes valores, nós vamos fazer a lógica para o nosso Appium identificar quando ele deve executar no aplicativo referente ao ambiente de homologação e quando ele deve executar no aplicativo referente ao ambiente de produção. Como essa lógica se trata de configurações do projeto, vamos criar esta lógica dentro do arquivo env.rb. E lá a gente vai fazer um if-else, né? Uma estrutura de if-else. Na linha 11, estou colocando if env entre conchetes e aspas simples. Environment for igual a homolog. Este valor homolog é o que acabamos de criar lá no nosso arquivo cucumber.yml. Ele vai utilizar o caps capabilities.yml, que é as capabilities referente à homologação. E else, se não for homologação aqui no nosso caso, ele vai ser produção automaticamente. Salve todos os arquivos. E como é que vai funcionar a execução dos testes agora? Como é que o Appium identifica quando deve rodar em homologação e quando deve rodar em produção? Você vai utilizar o "-p" no momento de executar os comandos Cucumber. Então, se você quer rodar os testes no ambiente de homologação utilizando as capabilities e o aplicativo de homologação, você vai rodar o comando Cucumber-p Android_QA. E se você quiser utilizar em produção, cucumber-p Android_prod. Lembrando que este comando também funciona com o "-t" das tags que a gente escolhe para executar apenas um cenário específico, utilizando este esquema que está aparecendo aí na tela para vocês. E é assim que a gente executa testes nos aplicativos em múltiplos ambientes. Uma outra coisa que a gente pode melhorar é esse monte de initialize que a gente utiliza, sendo que a gente acaba tendo que sempre, em um novo cenário, tendo que inicializar novamente uma variável para acessar os métodos dentro de uma classe. Para isso a gente vai criar o nosso arquivo initializer.rb dentro da nossa pasta suporte e criar o module actions, nosso módulo velho de guerra. Da forma que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Como a gente já fez isso várias outras vezes, não vou me aprofundar nisso. Basta você copiar do jeito que está aí, pode mudar o nome de um ou outro método, após o igual o nome das suas classes e salvar o arquivo. E para que nosso módulo funcione corretamente, lá no nosso arquivo env.rb, vamos fazer o require relative do nosso arquivo initializer.rb, da forma que eu estou mostrando aí na tela para vocês. E também vamos deixar o nosso módulo como global no nosso projeto. Na linha 11, palavra reservada world, e entre os parênteses, o nome do nosso módulo, que no caso aqui é actions com o A maiúsculo. Se você trocou o nome do módulo, coloque o nome que você escolheu dentro
dos parênteses. E agora você pode fazer aquela limpeza no seu arquivo de step, removendo todos os initialize e substituindo as variáveis que a gente utilizava para inicializar pelo nome dos métodos de cada classe. Como, por exemplo, aqui, na home screen, eu só preciso colocar home.add_product. Veja só quantas linhas foram removidas aqui. Então faça isso para todas as chaves, utilizando os nomes dos métodos que você escolheu lá na nossa classe initializer e se livre dessas variáveis de inicialização. Vamos falar de padrão de projeto. Este é um item que eu já mencionei em outras aulas, como o nome de métodos que não está legal, o nome de classe também que não confere, não bate, e nomes de variáveis utilizando, por exemplo, padrões que não estamos utilizando no projeto. Como, por exemplo, aqui, que o nome da minha variável product registered está em camel case. Porém, o nosso projeto inteiro está utilizando como nome de variáveis snake case, que é o underline, separando os nomes. Então, vamos arrumar tudo isso no projeto, deixar no padrãozinho, e dentro dos métodos a gente também tem que editar o nome das variáveis para que ela funcione, e vamos salvar com este novo padrão. Como eu já mencionei anteriormente, nosso projeto está utilizando para nomes de classes camel case, para nomes de variáveis snake case e para nomes de métodos também snake case. E para nomes de arquivos, estamos utilizando o ponto para separar, por exemplo, registration.screen ou registration.assert. Então, este é o padrão que eu escolhi para o meu projeto. Claro, você tem a liberdade de escolher o padrão que você quiser. De qualquer forma, este é o momento para você deixar tudo no padrãozinho legal, conforme mandam as boas práticas de programação de testes. Pessoal, e para finalizar, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu não mostrei em nenhuma outra aula sobre automação de teste utilizando o Cucumber, até mesmo para vocês não gerarem nenhum tipo de preconceito com o framework Cucumber, né? O que acontece? Tem muitos QAs que gostam dessa funcionalidade e muitos QAs que detestam essa funcionalidade. E que funcionalidade é essa? No Cucumber é possível reutilizar uma parte de um BDD em outro BDD, apenas copiando e colando uma das etapas de um dos cenários em outro. Então vamos ver como é que isso vai funcionar na prática? Vamos usar o cenário edit_a_product como exemplo. Primeira coisa que a gente vai fazer é comentar a chave given e o when do arquivo .feature referente a este cenário. Eu também passei a tag @teste para ele, para facilitar na hora da execução. O cenário de cima, ele já é o cenário de registrar um produto. Então a gente vai reaproveitar este cenário no nosso cenário de editar o produto. Então, ao invés de manter o given e o when, a gente vai apenas copiar o given e o when do primeiro cenário e colocar no segundo cenário. Uma outra adaptação que foi necessário ser feita foi a criação da chave AND, para colocar aí a chave do I edit this product information, que estava anteriormente na chave when desse cenário, para que o BDD funcionasse, porque senão o BDD não ia funcionar, ia ficar uma concha de retalhos. Então agora o nosso BDD ficou da seguinte forma: given I am registering a product inventory, que é exatamente o que a gente tem no cenário de cima, when I enter valid product informations, que a gente também tem no cenário de cima, and I edit this product informations, que era o que a gente tinha anteriormente na chave when, then product will be edited successfully. Isso a gente não mexeu na asserção. Agora lá no nosso arquivo de step, eu vou comentar a chave given que a gente estava utilizando anteriormente e a chave when também, só a título de curiosidade. Você pode manter elas se você quiser, mas é só para ilustrar que a gente não está utilizando mais essas chaves, a gente está reutilizando as do cenário anterior. E substituímos a palavra reservada da nossa antiga chave when para AND, fazendo assim mais sentido com o que a gente tem no nosso arquivo .feature. Se você rodar o nosso teste agora, utilizando a tag @teste, você vai ver que ele continua funcionando normalmente. Ele vai cadastrar o produto, vai editar o produto e vai validar se o produto está em tela, exatamente como esperamos. E aí você deve estar se perguntando, professor, por que alguns amam e outros odeiam essa funcionalidade do Cucumber? Como a gente teve que fazer ali no nosso cenário, a gente teve que adaptar o cenário para que ele funcionasse tanto para o cenário de cima, quanto para o cenário de baixo, para não ficar um BDD esquisito, que não informa nada. E isso adiciona uma camada de complexidade nos nossos testes. Não é errado utilizar essa funcionalidade, é uma funcionalidade bem útil, porém pode haver sim um BDD
sem nexo nenhum. Ou você pode sim perder algum tempo tentando adaptar BDDs para reaproveitar entre os cenários. Isso acontece, você acaba perdendo um tempo tentando adaptá-los. Um outro problema dessa funcionalidade é que a gente não tem certeza de que vai ter um given, when, then para cada cenário, tanto no arquivo .feature quanto no arquivo de steps. E no momento de fazer uma manutenção nesse código, você vai ter que ficar caçando dentro do step e comparando com o que tem lá no arquivo .feature. E isso aumenta a dificuldade de dar manutenção no código também. Então também é um ponto negativo dessa funcionalidade do BDD. Mas é errado utilizá-la? Como eu disse anteriormente, não é errado, mas pode tornar, se usada de má forma, o seu teste muito difícil de se dar manutenção e muito confuso. Então, usar ou não usar fica a critério do QA ou do padrão que a empresa está utilizando. E assim encerramos as nossas aulas sobre automação de testes funcionais mobile para aplicativos da plataforma Android do tipo nativos, utilizando o Appium e a linguagem de programação Ruby. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo assim que possível. Eu espero do fundo do coração que tenham gostado. Estamos nos caminhando para a reta final do curso, finalmente, onde vamos falar sobre integração contínua e as considerações finais. Então eu espero vocês nas próximas aulas. Um grande beijo e até a próxima!